Imagine entrar em um lugar onde o tempo parece não existir, onde a escuridão é tão densa que parece te envolver como um manto, onde o silêncio é absoluto, mas você sente que não está sozinho. As cavernas são muito mais do que formações geológicas. Elas são portais para o desconhecido, arquivos naturais que guardam segredos da Terra, e talvez de outros mundos. Hoje, você vai mergulhar nas 10 cavernas mais misteriosas do planeta. Prepare-se! No final deste vídeo, você nunca mais verá uma caverna da mesma forma. E antes que a escuridão tome conta da sua tela, se inscreve agora no canal Parece Mentira, porque aqui, a realidade é mais inacreditável do que qualquer ficção. 1. Caverna Movili, Romênia. 5 milhões de anos de isolamento. Essa caverna foi descoberta por acidente, em 1986. A entrada parecia comum, mas o que os pesquisadores encontraram ali dentro era um outro planeta. A atmosfera é composta por gases tóxicos, altas concentrações de dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Impossível respirar sem equipamentos. Mas o mais assustador é que mesmo nesse ambiente hostil, há vida. Espécies de insetos, aranhas, vermes e micro-organismos que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Eles evoluíram ali, completamente isolados da luz, do ar e do mundo externo. Como se fossem habitantes de um mundo secreto. Cientistas acreditam que essa caverna pode simular como seria a vida em outros planetas. Mas se não for uma simulação, e se esses organismos forem, de fato, de outro mundo? 2. Caverna dos Taios, Equador. Essa é a caverna que fez Neil Armstrong, sim, o primeiro homem a pisar na Lua, voltar à Terra para uma missão secreta. Em 1976, Armstrong participou de uma expedição à Caverna dos Taios, guiada por um grupo militar. O motivo? Rumores sobre artefatos metálicos, túneis esculpidos geometricamente, inscrições que não pertencem a nenhuma civilização conhecida. Moradores locais dizem que os xamãs sempre souberam da existência da caverna e que entidades vivem lá dentro. Eles alertam: entrar é fácil, mas sair, só com permissão. A teoria mais ousada diz que ali existe uma biblioteca de placas metálicas deixada por uma civilização não humana. Até hoje, nenhuma evidência foi oficialmente divulgada. Mas se Armstrong entrou, é porque alguma coisa havia lá. 3. Caverna de Krubera, Abkhazia, Geórgia. É a caverna mais profunda do planeta. Mais de 2.000 metros de profundidade, o equivalente a 7 torres Eiffel empilhadas para baixo. Exploradores experientes relatam que, em certo ponto da descida, todos os equipamentos de comunicação falham. Não há rádio, não há sinal. Não há mais conexão com a superfície. A única coisa que resta é o som da água pingando, e da sua própria respiração. Mas o mais bizarro... Alguns mergulhadores juram ter sentido presenças, ouviram vozes sussurrando. Outros dizem que perderam a noção do tempo. Um deles relatou que ficou lá por 40 minutos, mas as gravações mostravam que ele esteve desaparecido por quase 5 horas. Existem teorias de que a Krubera é uma das entradas para o centro da Terra, ou até para um mundo paralelo. O que sabemos com certeza é que ela existe e continua sendo explorada. 4. Cueva de Los Cristales, México. Parece um cenário de filme de ficção científica. Cristais gigantescos, com até 12 metros de comprimento, ocupam toda a caverna. Descoberta por mineiros no deserto de Chihuahua, a caverna tem temperaturas que ultrapassam os 60 graus Celsius. É impossível permanecer lá por mais de alguns minutos sem trajes especiais. Mas o mais assustador é o que foi descoberto dentro dos cristais. Micro-organismos, presas há milhares de anos, foram revividas em laboratório. São formas de vida extremófilas, que vivem onde nada mais vive. Mas uma dúvida surgiu entre os cientistas: essas formas de vida estavam dormindo ou presas? Alguns acreditam que a caverna inteira seja uma espécie de prisão natural, onde algo muito antigo e perigoso está aguardando para ser liberado. 5. Devil's Den, Flórida, Estados Unidos. O nome já diz tudo: Toca do Diabo. Uma caverna submersa, cercada por uma névoa permanente. De fora, parece um paraíso. Mas por dentro, é um mistério sombrio. Mergulhadores relatam fortes correntes invisíveis, mudanças de direção e o mais estranho, sensações de toque, como se alguém os puxasse. A caverna já foi usada por povos nativos como cemitério ritual. Ossos humanos foram encontrados no fundo. Acredita-se que ela seja um local de passagem entre este mundo e o outro. Alguns mergulhadores nunca retornaram. Outros saíram com marcas no corpo e relatos de vozes, que ainda os assombram em sonhos.
E isso foi só o começo. As cavernas que você viu até agora são reais. Estão mapeadas. Foram estudadas. Mas o que vem a seguir envolve rituais, sacrifícios, lendas gregas e túneis que desafiam a lógica humana. Agora você vai conhecer a caverna que abriga um corpo cristalizado, outra que muda de cor conforme o coração de quem entra, e uma obra subterrânea milenar que não deveria existir. Então já deixa o like e ativa o sino, porque o que está por vir vai te deixar em silêncio por alguns minutos, se o medo permitir. Você já sentiu que um lugar estava te observando? As cavernas que vamos revelar agora não são apenas estruturas naturais. São templos esquecidos, criptas ocultas, portais para o invisível. Algumas guardam corpos fossilizados em posição de sacrifício. Outras escondem túneis que desafiam tudo o que a arqueologia conhece. Prepare-se para um mergulho nas entranhas da Terra, onde o medo não é psicológico, é ancestral. 6. Actum Tunishil Muknal, Belize. Escondida nas selvas tropicais de Belize, essa caverna tem um nome difícil, e um passado ainda mais difícil de encarar. Actum Tunishil Muknal significa Caverna do Sepulcro de Pedra. Dentro dela, arqueólogos encontraram altares de sacrifício, cerâmicas rituais e ossadas humanas. A mais famosa, o esqueleto de uma jovem sacrificada, conhecida como a Donzela de Cristal. Com o tempo, seu corpo fossilizou-se de forma única, com cristais naturais cobrindo os ossos, criando uma aparência espectral. Ela está ali até hoje, deitada de costas, braços abertos, como se esperasse algo. Quem entra na caverna, relata sentir pressão no peito, zumbidos estranhos e até alucinações visuais. Guias locais dizem que os rituais maias ainda ecoam entre as paredes, e que ela nunca perdoou o que foi feito com ela. 7. Golfre de Padirac, França. No coração da França existe um abismo com mais de 100 metros de profundidade, chamado de Garganta do Inferno. A lenda diz que ele foi criado pelo próprio diabo, chutando o chão em fúria. Ao descer, o visitante passa por túneis que parecem esculpidos à mão, lagos subterrâneos de águas negras e salões com formações que lembram seres retorcidos. A história mais conhecida é a de um padre que tentou exorcizar o local, descendo com cordas e velas. Ele nunca mais voltou. Quando os moradores decidiram resgatar o corpo, encontraram apenas sua cruz, pendurada em uma estalagmite, como um aviso. Exploradores modernos relatam sinais de GPS falhando, câmeras que desligam sozinhas e uma sensação crescente de que alguém, ou algo, observa cada passo. 8. Caverna de Melissane, Grécia. Terra de deuses e mitos. E no meio da ilha de Cefalônia está a caverna que, segundo as lendas, abrigava as ninfas, criaturas místicas que seduziam homens e os arrastavam para as águas escuras da eternidade. Melissane parece uma pintura, um lago subterrâneo de águas azul turquesa iluminado por um buraco no teto. Mas, à medida que o sol se move, a água muda de cor. Azul, verde, cinza, preto. Quase como se tivesse vontade própria. O mais curioso é que em algumas épocas do ano, o lago desaparece sem explicação. Depois, ele reaparece, como se fosse sugado por algo embaixo. E o mais estranho, existem relatos de pessoas que simplesmente evaporaram ali dentro, sem deixar rastro. Os antigos gregos acreditavam que essa caverna era um portal para o submundo, onde as almas eram julgadas antes de seguir seu destino final. E talvez, ainda seja. 9. Caverna de Longiou, China. Em 1992, um fazendeiro chinês decidiu drenar um pequeno lago perto de sua casa. O que ele encontrou embaixo mudaria tudo o que sabemos sobre arqueologia. A água revelou uma caverna artificial gigantesca, com colunas, tetos altos e paredes esculpidas com uma precisão assustadora. Logo, descobriram outras, ao todo, 36 cavernas subterrâneas feitas à mão, com marcas de ferramentas em padrões perfeitos. O problema? Nenhum documento histórico menciona sua existência. Nenhuma lenda. Nenhum texto antigo. Nada. Ninguém sabe quem fez, como fez, ou por quê. O volume de rocha que teria sido removido é colossal. Mesmo com tecnologia moderna, seria extremamente difícil realizar tal façanha. Alguns dizem que Longiou é obra de uma civilização esquecida. Outros falam em ajuda de forças externas, talvez extraterrestres, talvez deuses antigos. A única certeza é, não deveríamos ser capazes de construir isso, naquela época. 10. Mammoth Cave, Estados Unidos. Com mais de 650 quilômetros de túneis conhecidos, essa é a maior caverna do mundo. Mas o que torna Mammoth assustadora não é o tamanho. É o que as pessoas dizem ter visto, ou sentido, lá embaixo.
Há registros de vozes sussurrando nomes, mesmo quando não há mais ninguém por perto. De pessoas que se perdem mesmo com mapas. De criaturas humanoides que aparecem nas fotos e não estavam lá. Trabalhadores do Parque Nacional já relataram ouvir passos atrás de si, para depois perceberem que estavam completamente sozinhos. Exploradores acreditam que partes da Mammoth Cave nunca foram reveladas ao público. Alguns dizem que há instalações militares secretas conectadas aos túneis. Outros falam de rituais indígenas antigos, que usavam o local como passagem para o mundo dos mortos. O mais perturbador, durante escavações, foi encontrado o corpo de um homem que parecia moderno. Roupas intactas, mas datado de mais de 200 anos antes. 5 cavernas. 5 abismos. 5 convites para o desconhecido. E mesmo com tudo isso que você acabou de ouvir, a Terra ainda não revelou todos os seus segredos. Agora vamos mergulhar em teorias sombrias sobre o que essas cavernas podem esconder de verdade. Entradas para o interior da Terra, portais dimensionais, evidências de civilizações perdidas ou contatos com o além. Então respira fundo, e já deixa seu like para garantir que você volte para o próximo capítulo. Porque se você gostou até aqui, o que vem agora é de arrepiar até quem não acredita em nada. As cavernas que você conheceu até agora são reais. Estão registradas em mapas, em estudos científicos, em arquivos de arqueologia. Mas quanto mais se sabe sobre elas, mais inquietante é o silêncio que as cerca. Porque a pergunta que nunca cala é: por que tantos mistérios estão escondidos sob a terra? Por que tantas culturas antigas falam das cavernas como portais, lugares sagrados, ou moradas de entidades não humanas? Será que todas essas histórias, desde a Romênia até a China, têm uma origem comum? Agora, chegou o momento de ir além dos fatos, e mergulhar nas teorias mais perturbadoras que rondam essas profundezas. A teoria da Terra Oca. Uma das ideias mais antigas e controversas diz que o centro da Terra não é sólido, mas sim oco. Dentro dele, haveria um mundo paralelo, uma civilização avançada, ou mesmo seres que nos observam há milênios. Teóricos afirmam que cavernas como a de Krubera, em Abkhazia, seriam entradas naturais para esse mundo oculto. Outros dizem que as Mammoth Caves, nos Estados Unidos, formam um sistema que se conecta com outros pontos do globo. Não é coincidência, segundo esses pesquisadores, que governos limitem o acesso a certos trechos dessas cavernas, como na própria Krubera, onde a descida é interrompida por regulamentações inexplicáveis. E se essas cavernas forem, de fato, canais de comunicação entre dois mundos? As cavernas como berço de vida alternativa. Algumas cavernas, como Movile, abrigam formas de vida que sobreviveram isoladas por milhões de anos. Micro-organismos que não precisam de luz solar, que se alimentam de enxofre, que respiram gases tóxicos. Isso desafia o que sabíamos sobre biologia. Agora pense, e se outras formas de vida, muito mais complexas, estiverem se desenvolvendo lá dentro? Longe dos olhos humanos. Longe da luz. Com tempo suficiente para se tornarem algo além da nossa compreensão? Em algumas regiões da China e da Indonésia, moradores juram ter visto criaturas humanoides saindo de cavernas durante a noite. Sempre silenciosas. Sempre fugidias. Sempre com olhos diferentes. As cavernas como guardiãs de civilizações perdidas. O caso de Longiou, na China, é o mais gritante. Cavernas perfeitamente esculpidas, simétricas, milenares, e ninguém sabe quem as construiu. Agora junte isso com relatos semelhantes em cavernas da Índia, Turquia, Peru e Bolívia. Túneis com engenharia sofisticada, feitos antes mesmo da invenção do metal. Seria possível que uma civilização anterior à nossa história oficial tenha existido? Uma que dominava a engenharia subterrânea e que, ao ver o mundo na superfície entrar em colapso, decidiu desaparecer? Entrar nas cavernas pode ser, então, como entrar em uma cápsula do tempo. Ou pior, em uma cidade fantasma de um povo que preferiu o silêncio eterno à extinção. E se as cavernas esconderem presenças não humanas? Vamos mais fundo. Há quem acredite que extraterrestres não vêm dos céus, mas do subsolo. Sim, essa teoria existe, e é defendida por ufólogos que estudam padrões de avistamentos próximos a regiões cavernosas. Nos Estados Unidos, muitos casos de abduções e luzes misteriosas estão diretamente ligados a áreas como Mammoth Cave e Devil's Den. Em 2001, um grupo de exploradores amadores desapareceu em uma caverna do Arizona. Apenas a câmera foi encontrada. As imagens mostravam um clarão repentino, seguido de gritos e silêncio. O vídeo nunca foi divulgado ao público. Na Bolívia, perto do lago Titicaca,
há cavernas que os indígenas consideram sagradas e morada dos vigilantes subterrâneos. Parece exagerado. Sim. Mas também parecia exagero falar de vida em cavernas tóxicas, até a caverna Movile ser aberta. As vozes, os rituais, os ecos. Muitas cavernas, como Acton Tunishu Muknal, Golfre de Padirak e Melissane, estão envoltas em lendas espirituais, rituais de sacrifício, portais para o além, cânticos que ainda ecoam séculos depois. Guardiões locais e xamãs afirmam que as cavernas não são apenas lugares físicos. São locais de transição, de contato entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Pesquisadores da acústica já provaram que determinadas formações rochosas criam efeitos sonoros que alteram o comportamento cerebral humano. Você pode ouvir vozes, sentir presenças, ter vertigens, sem nunca saber se é real. Mas e se não for apenas acústica? E se as cavernas forem realmente pontos onde o véu entre os mundos é mais fino? Conexões que ninguém quer revelar. Há uma teoria que assombra até mesmo exploradores experientes, a de que todas essas cavernas estão conectadas, não fisicamente, mas simbolicamente. Porque em todas as culturas antigas, as cavernas aparecem como portais, esconderijos sagrados ou moradas de monstros e deuses. Do Japão ao México. Da Grécia à Romênia. Todas falam de cavernas com o mesmo respeito e o mesmo medo. Pode ser coincidência. Ou pode ser que algo muito antigo esteja enterrado sob os nossos pés, e o mundo inteiro saiba disso, mas ninguém quer, ou pode, revelar. Agora me diga. Você ainda teria coragem de entrar em uma caverna, sozinho, com uma lanterna na mão e o eco dos seus próprios passos te seguindo? Talvez o mais assustador não seja o que há dentro delas, mas sim, o que está esperando que alguém entre, para sair. Se você curtiu essa viagem pelo lado oculto do planeta, já deixa seu like e se inscreve no canal Parece Mentira. Aqui, a verdade é mais sombria do que qualquer história de terror. E me conta aí nos comentários. Qual dessas cavernas você jamais teria coragem de visitar? Ou pior, qual delas parece que está te chamando?